Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Luz e Consciência com Hélder Correia. Interpretação dos sonhos. Este é um tema que eu já falei várias vezes no canal. Os primeiros vídeos aqui no canal foram sobre a temática dos sonhos, vocês podem consultar. É claro que, à medida que eu vou-me aprimorando, vou tendo experiências e estudando sobre o tema, a minha visão fica mais ampla, mais madura, e eu posso falar de diferentes formas daquilo que já falei, melhorando-as e até contradizendo algumas coisas que eu acho que agora não são bem dessa forma, o que é normal. Eu peço desculpa se a minha voz não está a 100%, eu estou um pouco doente e, portanto, nota-se isso, mas acho que isso não vai interferir aqui no vídeo. Antes de tocarmos nesta temática da interpretação dos sonhos, falar-se em interpretar sonhos não é algo leviano, na minha visão. Não é algo que nós podemos olhar dessa forma, onde eu vou apresentar aqui diferentes sonhos e dizer-vos como é que vocês devem interpretar esses sonhos, porque aí eu não estaria a ser correto. Esta é a minha visão, é aquilo que eu fui assimilando quando sonhava e aquilo que eu encaixava nas minhas interpretações, e cada pessoa é cada pessoa, cada individualidade tem a sua forma, e não quer dizer que a minha visão e aquilo que acontece comigo seja aquilo que acontece com vocês, embora haja aqui um senso comum e há paralelismos que nós podemos assimilar e ser compatíveis. Até porque dentro da temática dos sonhos existem alguns tipos de sonhos e também não devemos viver a nossa vida e dedicar o nosso livre-arbítrio à interpretação dos sonhos e deixar que isso motive as nossas decisões a toda a hora e estarmos à espera de sonhar com isto para ver o que é que quer dizer. Isso causa um certo desequilíbrio e não é isso que está aqui em questão. Nós devemos encarar tudo na vida de uma forma equilibrada e perceber que é importante sabermos tirar leituras dos nossos sonhos, desses filmes que passam na nossa tela mental, mas cientes de que nem sempre vamos estar corretos na interpretação e nem sempre é o tipo de sonho que nós achamos, e às vezes podemos levar para um local, para uma ideia, e alimentar uma ideia que não é correta e isso interferir de forma negativa no nosso livre-arbítrio. Portanto, consciencialização e filtragem aguçada dentro desta temática. Vamos agora falar dos diferentes tipos de sonhos que eu fui percebendo e que inclusive já falei em outros vídeos, que nós devemos tentar perceber. Existe o típico sonho em looping, que vai beber a processos do nosso subconsciente, coisas que nós fomos vendo ao longo do dia, ideias que fomos alimentando durante algum tempo, músicas que ficam gravadas mesmo que a gente não perceba no nosso subconsciente, e depois no processo, durante a noite, geralmente, quando dormimos, nós precisamos que o nosso corpo físico descanse e através disso a nossa mente fica ocupada com estes filmes, digamos assim, em looping, que vão beber a todo este processo de subconsciente e que eles não têm um senso e eles não são para ser encarados com nenhum tipo de interpretação ou mensagem, eles apenas estão ali para manter a mente ocupada e às vezes nem fazem sentido nenhum, e não devemos nos preocupar com este tipo de situações, encarar isto como algo natural, algo biológico. Existe todo um processo aliado à nossa glândula pineal que regula aquilo, o hormónio que nós chamamos de melatonina, regulariza, de certa forma, o nosso descanso. E é claro que nós não devemos ter em conta nenhum tipo de interpretação quando ocorre este tipo de situação, destes sonhos regulares, sem nenhum tipo de fundamento, apenas ali para manter a mente ocupada. Existe outro tipo de sonhos que são como uma leitura feita daquilo que nos está a acontecer, não só a nível emocional, como a nível psíquico. Ou seja, nós estamos a ver uma situação num sonho que tem a ver com algo que está a acontecer em processos de emoções e de pensamentos. Isso pode ser levado para uma orientação, ou seja, mostrar-nos que desta forma nós poderíamos ir por outro lado, melhorando a nossa situação, a nossa vibração, ou ser apenas uma leitura de algo que no nosso consciente diário nós não tomamos atenção, mas efetivamente é algo que está a ocorrer e que, seja o nosso subconsciente
ou aquilo que nós chamamos de eu superior, a nossa essência espiritual, nos dizendo o que é que está a ocorrer nestes dois campos da emoção e do pensamento connosco. É claro que nós aliamos sempre isso a algo que seja para nos ensinar, a um aprendizado que nós devemos ter cá, mas sempre aliado a uma evolução espiritual, e quando é algo que vem da nossa essência maior, sempre nos está a querer orientar de forma a que a gente perceba o que é que está a ocorrer connosco e que existe sempre a chance de optar por outra via ou até mesmo de amadurecer esse nosso lado e tentar que a gente absorva as coisas de uma outra forma, para que a gente perceba que desta forma sofremos, porque o sofrimento não é algo negativo, o sofrimento é algo que nós necessitamos de passar para que compreendamos que é sempre possível ver as coisas de uma forma mais abrangente, mais ampla. E este jogo de interpretação, onde nos é mostrado, seja pelo subconsciente ou pela essência maior, aquilo que está-nos a ocorrer, e nós percebendo isso, podemos tecer a nossa leitura, talvez ter o nosso aprendizado e optar por tentar melhorar esta nossa parte, evoluindo, amadurecendo e encarando sempre as coisas de uma forma maior. Dentro destas leituras do nosso interior, existe também orientações ditas de coisas que estão a acontecer. Essas orientações, elas surgem de maneira mais declarada, ou seja, nós podemos, por exemplo, por meio de um acontecimento, de algo que ainda não ocorreu na nossa vida, um pouco de premonição, algo premonitório, desse acontecimento, nós vermos talvez um caminho que, se continuarmos a ter uma linha de pensamento e emoção dentro desse caminho, nós com certeza que iremos ter aquele destino. E, portanto, algo que ocorre, também pode ocorrer algo que realmente vai acontecer no nosso dia, logo no dia a seguir, por exemplo, já ocorreu comigo. E o sonho chega-nos de uma forma de alerta para que a gente possa estar preparados para algo que vai ocorrer ou que há grande possibilidade que ocorra, porque nada é certo, porque existe sempre a chance de nós podermos alterar a nossa decisão e o nosso comportamento. Portanto, existem mensagens que nos chegam também do plano espiritual. Elas podem ser uma interferência energética que nos coloca informações, através talvez do nosso chakra coronário, por exemplo, e essas informações chegam-nos em forma de uma leitura que o nosso cérebro faz e depois, através de associações também, decifra esse código, essa mensagem, e nos libera em forma de sonho, mas que é uma mensagem. Portanto, é algo que nos faz chegar, e temos que ponderar o seguinte: quando se fala em plano espiritual, da espiritualidade, mas do que ocorre em outros planos de frequência, outros graus de frequência, essas consciências, existem consciências viradas para o lado positivo e para o lado negativo, energeticamente falando, vibratoriamente falando, e essas mensagens podem vir não só de consciências de luz elevadas, mas também de consciências densas. Já ocorreu comigo coisas que são liberadas durante o meu sonho, que eu sei que tiveram interferência densa, e geralmente elas ocorrem quando nós estamos com um padrão vibratório baixo durante muito tempo. Portanto, uma das formas de sabermos se essa mensagem veio do plano espiritual elevado ou do plano espiritual denso é através de sabermos como é que tem sido o nosso padrão vibratório ao longo de algum tempo. É claro que existem oscilações do nosso dia-a-dia que ocorrem por cansaço ou por situações que nós não estamos à espera, mas isso são situações pontuais. Eu estou a falar de quando nós estamos, efetivamente, durante algum tempo, a alimentar um padrão, seja ele negativo, e que, como é claro, por sintonia, atrai consciências do outro lado que podem, efetivamente, liberar situações oníricas no nosso subconsciente, e isso repercutir nos sonhos. E é preciso ter também muito cuidado, e é por isso que eu gosto de salientar que esta matéria dos sonhos requer uma leveza, um equilíbrio, e a interpretação nunca deve ser algo que nós solidificamos no nosso interior e que isso tome partido das nossas decisões diárias. É apenas algo que devemos aliar com maturidade, saber perceber ao longo do tempo
essa interpretação, porque até há pessoas que não têm sonhos, não conseguem ter a lembrança dos seus sonhos, e também há formas que eu posso um dia fazer um vídeo de como aprimorar isso, mas para as pessoas que têm uma grande dose de lembrança e que acham que isto são apenas sonhos, aqueles sonhos que não têm nada a assimilar de importância, são apenas coisas regulares. Tirando isso, há outro tipo de sonhos que podem ser uma mais-valia para o nosso dia-a-dia e que eles vêm do plano espiritual ou até mesmo da nossa essência maior para nos orientar, para nos fazer perceber qual é a situação, e isso há que ter em conta porque é uma ajuda que nós temos, é um alicerce que podemos aliar à nossa parte consciente e à nossa parte de assimilação e de leitura. E vocês podem me perguntar, mas então, Hélder, como é que eu posso diferenciar estes diversos tipos de sonhos? Não se esqueçam que também existe o sonho lúcido, que é um sonho, é algo onírico, que de alguma forma nós temos a consciência presencial do que está a acontecer e até podermos arquitetar o sonho, ter o poder de fabricar o que a gente quiser dentro do nosso próprio sonho. E existe também a projeção semiconsciente e a projeção astral dita. Isto são fatores diferentes. Eu estou a falar de sonho sem nenhum tipo de lucidez e de percepção dentro do acontecimento. A minha resposta para vocês é a maturidade. É nós passarmos por diversas situações dentro das interpretações e percebermos que aquele sonho foi, de certa forma, existe a possibilidade de ter sido dentro destes diversos tipos de sonho, foi este tipo, mas tenham sempre em conta que nunca é algo definitivamente certo. Levem para algo leve, façam uma interpretação à vossa maneira e ponderem qual é a grande possibilidade de ter ocorrido no sonho. Antes então de eu vos começar a falar daquilo que ocorreu comigo, os diferentes sonhos que eu tenho e que eu sei de antemão o que é que eles me querem dizer, antes de eu vos falar disso, uma nota também muito importante. Geralmente, quando vocês estiverem a ter um sonho e dentro dessa história, dessa narrativa do sonho, existe um detalhe, seja ele um objeto, seja ele um animal que em certa parte, ou na grande parte das vezes, não tem nada a ver com a história principal, com a narrativa principal, geralmente esse objeto, seja um objeto, um animal, algo, um detalhe, essa palavra que eu quero aplicar, esse detalhe geralmente que não tem nada a ver com a narrativa principal, a história principal do sonho, geralmente, se vocês buscarem em fontes viáveis o que é que esse detalhe quer nos trazer, muitas das vezes a grande mensagem, a mensagem central está nesse detalhe. Portanto, isto é uma nota que há que ter em conta e que eu fui percebendo ao longo do tempo comigo. Vamos então falar dos diferentes sonhos que ocorrem comigo e que eu sei de fonte segura aquilo que eles me querem dizer, mas não se esqueçam, isto é a minha interpretação individual, aquilo que eu levo na minha vida, vocês assimilem da vossa forma e não se esqueçam que pode não ser igual para vocês, ok? Por exemplo, quando eu sonho com casa ou divisões de casas, se eu estiver numa casa ou eu, quando vejo uma casa, o estado da casa, o interior da casa, as divisões, tudo isso tem a ver com o meu interior. Ou seja, lá está, é o meu subconsciente ou a minha essência maior a mostrar algo que está a ocorrer comigo a nível sentimental ou a nível psíquico, ou não sendo apenas uma reflexão daquilo que está a ocorrer comigo a nível interior, pode ser também uma mensagem, mas que dentro dessa mensagem a casa é a leitura interior. Ou seja, pode ser uma ajuda, seja ela de que for, mas uma ajuda extrafísica, que ela surge na ideia de uma casa, um sonho que tenha a ver com uma casa, ou uma divisão de uma casa, que me quer fazer chegar algo para que eu perceba a mensagem em forma de aprendizado e de evolução, e ela chega, ocorre, e ocorreu muitas vezes comigo. Posso dar o exemplo, uma vez sonhei que estava numa divisão, que era uma sala de uma casa, que não tinha porta de saída, nem janelas, nem nada, era uma divisão ampla, com tudo desorientado, onde não havia maneira de sair dali. Eu tive uma interpretação na fase que eu estava a ter da minha vida, mas posso-vos dizer de antemão que quando é sonhos que tenham a ver com divisões e casas, tem a ver com o interior, a nossa casa, o nosso templo, que é tudo isto que nós somos enquanto essência,
que está a querer refletir em forma de trazer a nível de imagem algo interpretativo, algo humano das nossas concepções, e aquilo que se assemelha a interior é a casa. Portanto, a casa e as suas diferentes divisões, tal como nós temos as nossas casas e as nossas diferentes divisões aqui enquanto consciência humana temporariamente. O carro. Geralmente quando sonho com carro tem a ver com a maneira como eu estou a conduzir a minha vida. Seja um pneu furado, onde nós estamos dentro do carro e o pneu está furado, quer dizer que de alguma forma algo não está a andar para a frente nem para trás, está ali estático, já ocorreu comigo. Conduzir um carro de maneira desenfreada tem a ver com a maneira desenfreada como nós estamos a conduzir a nossa vida, por exemplo, e portanto o carro tem a ver com a maneira como nós estamos a conduzir a nossa vida, e a interpretação que eu tenho sempre quando tem a ver com carro é isso, é a maneira como eu estou a conduzir a minha vida, e lá está, o sentido figurativo mostra-nos que um carro é efetivamente algo que nos conduz, falando mesmo na realidade dos nossos dia-a-dias, o carro é algo que nos conduz, mas nos sonhos isso é uma interpretação para a nossa vida, e portanto estes sentidos figurativos depois a gente começa a perceber a leitura que eles têm, e é uma maneira do universo, digamos assim, trazer um sentido figurativo que é a interpretação humana do nosso dia-a-dia, nas nossas vidas. Animais, também ocorrem muito situações com animais. E porquê animais? Porque é o sentido figurativo do animal dentro das suas propriedades enquanto espécie, enquanto comportamento, que nos traz a leitura que nós necessitamos, seja ela uma leitura do nosso interior ou uma mensagem. Mas porque é o animal? Porque é o sentido figurativo de todas as propriedades do animal enquanto comportamento, enquanto espécie, e tudo isso reflete em nós. É claro que vocês devem procurar fontes viáveis de interpretação. Muitas das vezes nós não sabemos quem é que está a escrever o que está ali na internet e não devemos tomar isso em conta. Procurem sempre uma filtragem de algo que faça sentido e não tenham tudo como um dado adquirido. Por exemplo, uma aranha. Sonhar com uma aranha depende da maneira que a aranha é apresentada no sonho. Se nós vemos uma aranha numa teia de aranha, por exemplo, quer dizer que algo nos está a importunar o nosso interior. O sentimento de culpa, qualquer tipo de situação no nosso interior que não está bem resolvido, ou pode também querer dizer algo que vai ocorrer na nossa vida que nos vai deixar com um sentimento não muito prazeroso no nosso interior, o sentimento de culpa, esse tipo de situações. Mas também existe outro tipo de sonho com a aranha, dependendo também da cor da aranha, que tem a ver também com o setor financeiro da nossa vida, o setor do nosso trabalho, e portanto esta interpretação tem que ter em conta, tem que se ter em conta o tipo de sonho e como é que o animal é disposto no sonho. O sonho com cobras também ocorre, depende muito do tamanho da cobra, o que é que a cobra está a fazer na sua ação, a cor, tudo isso leva a diferentes interpretações. E já sabem, a cobra tem aquele lado que muita gente repudia, tem aquele lado da associação que a cobra é algo negativo, é levado também para o lado da traição, porque, por exemplo, na história que nos é apresentada na Bíblia, a cobra é associada a Satanás, e portanto tudo isto são maneiras figurativas que o universo arranja para trazermos interpretações nestas leituras narrativas que nós fazemos da nossa vida enquanto seres humanos. Rato. Certa vez na minha vida sonhei com um rato de porte muito grande, quase como um cão pequeno, e isso ocorreu e eu fiz a minha interpretação, fui buscar uma fonte e dizia ganhos de dinheiro inesperados. E ocorreu comigo. Logo, no dia a seguir, ocorreu algo na minha vida onde eu ganhei um dinheiro que não estava à espera, e rato de porte grande foi o que quis dizer comigo, mas lá está, existem outro tipo de sonhos com os ratos que querem dizer outras coisas. O cão, por exemplo, o cão que se diz ser o melhor amigo do homem. Existem também diversas interpretações dentro do sonho com o cão, mas quando é muitos cães a latir, quer dizer geralmente algo que tenha a ver com falsidade, problemas, maneiras negativas com que os outros nos veem, e portanto o próprio sonho com o cão, dependendo da cor do cão, a raça, a ação que o cão está a ter, tudo isso tem uma diferente interpretação nos sonhos. Sonhar com entes queridos também
tem muita interpretação, sonhar com o pai, sonhar com a mãe, sonhar com um ente querido que já não está aqui no plano físico, e geralmente também pode ser processos de projeção astral, semiconsciente, projeção semiconsciente, onde realmente poderíamos ter tido algum tipo de contacto com essa consciência que se manifesta em outro plano e que nos quer fazer chegar uma mensagem ou que quer simplesmente ter uma interação connosco. E também é difícil nós dizermos o que é que realmente ocorreu. Com a minha experiência eu já consigo perceber quando é um sonho em que eu tive contacto mesmo com um ente querido, ou quando é alguma consciência extrafísica que me quer enganar, por exemplo, densa, ou quando é um sentido figurativo, lá está, aliado a essa pessoa, ou o que essa pessoa significa para mim, qual é o grau parental, e tudo isso interfere em algo que eu devo interpretar enquanto mensagem e enquanto leitura. E pronto, pessoal, eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre interpretação dos sonhos. Já sabem, coloquem sempre filtragem e equilíbrio dentro desta temática. Não vivam a vossa vida em função daquilo que vocês sonham, porque vocês já viram que há uma data de situações que pode não ser bem aquilo que vocês estão a achar. Portanto, tenham sempre ponderação dentro desta temática. Se vocês gostaram, façam gosto, partilhem e ajudem este projeto a chegar a mais pessoas. E se quiserem, comentem para que eu faça mais vídeos sobre o tema. Muito obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo. Fiquem desse lado.